continuar com o discurso número 3. Irmão Hernani Silva, da Congregação de Caianas, preparou informação baseada em 1 Timóteo 1, 3 e 4, 2 Timóteo 4, 3 e 4. E o tema: por que não devemos prestar atenção a histórias falsas? Uma placa de indicação incorreta numa rodovia não apenas desencaminha, ela é potencialmente perigosa. Digamos que um amigo te desse um alerta de que uma pessoa má alterou a placa para prejudicar viajantes incautos ou sem cautela. Você acataria o alerta? Com certeza. Em certos casos pode ser fácil perceber que uma placa foi adulterada e que está indicando o caminho errado. Às vezes, porém, pode ser difícil notarmos os enganos. É assim também com as influências negativas de Satanás. Algumas são mais óbvias do que as outras. O apóstolo Paulo nos dá um alerta contra uma das estratégias enganosas de Satanás. Abram suas Bíblias comigo, por favor. Vamos ler junto 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 3 e o 4. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz: assim como te encorajei a ficar em Éfeso, quando eu estava para ir à Macedônia, assim faço agora, a fim de que mandes a certos que não ensinem doutrina diferente, nem preste atenção a histórias falsas e a genealogias que acabam em nada, mas que fornecem mais questões para a pesquisa do que uma dispensação de algo por Deus em conexão com a fé. O alerta de Paulo aqui é claro para nós, irmãos: não prestar atenção a histórias falsas, porque essa é uma das estratégias de Satanás. E conforme o versículo 4 diz, elas acabam em nada. Por que Paulo nos dá esse alerta aqui para nós? É para nós não nos desviarmos, irmãos, do caminho que leva para a vida eterna. Por isso temos que saber o que são histórias falsas e como evitar prestar atenção a elas. Paulo usou a palavra grega equivalente à história falsa, que pode se referir a ficção, mito ou falsidade. E de acordo com uma enciclopédia bíblica padrão internacional, essa palavra se refere a uma história religiosa sem ligação com a realidade. Talvez Paulo estava se referindo a mentiras religiosas promovidas por histórias sensacionalistas ou lendas fantasiosas. Essas histórias apenas fornecem questões para pesquisa, isto é, levando questões supérfluas que levam a pesquisas inúteis, ou seja, não leva a lugar algum. Quais seriam alguns exemplos de histórias falsas que poderia desviar os desprevenidos? Notem comigo agora 2 Timóteo, o capítulo 4, o versículo 3 e o 4. Dessa vez é 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 e 4, que diz assim: pois haverá um período de tempo em que não suportarão o ensino salutar, porém, de acordo com seus próprios desejos, acumularão para si instrutores para lhe fazerem cócegas nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, ao passo que serão desviados para histórias falsas. A expressão aqui, histórias falsas, pode se aplicar a qualquer mentira ou mito religioso que poderia nos desviar da verdade. E Satanás tem usado astutamente a religião falsa para promover a histórias falsas. Sob a aparência do cristianismo, a cristandade tem ensinado doutrinas como a Trindade, o inferno de fogo e a imortalidade da alma. Tudo envolta em mito e falsidade. Além disso, tem promovido celebrações como o Natal, a Páscoa,
também que tem raízes na mitologia e no paganismo. Precisamos estar alertas, irmãos, pois os conceitos e atitudes do mundo de Satanás podem parecer razoáveis à primeira vista, mas lembre-se de que Satanás é o gênio do engano. Acatar os conselhos e os lembretes da palavra de Deus é a única maneira de evitar ser desencaminhados por histórias falsas. Há dúvida o que o irmão queria transmitir a nós? Não. Muito bem, irmão, por transmitir a mensagem, e foi o que destacou foi a repetição das palavras importantes para nos alertar. Placa, a ilustração que usou no início, que usou conselhos, evitar, e usou perguntas para nos ajudar. Então, o que apreciamos que na introdução fez uma apresentação sobre um perigo. Continuou no discurso fazer isso e no final, na conclusão, repetiu por falar a nós acatar os conselhos e evitar essas histórias falsas. Então, muito bom, irmão. E nós queremos anotar o que o livro manual diz aqui a respeito de uma conclusão eficaz. Diz o que você deve fazer nas frases finais, dizer algo para motivar os ouvintes a agir de acordo com o que ouviram. Nós somos motivados a evitar histórias falsas por causa da maneira que apresentou. E aqui pouco importante, o que se diz na conclusão, em geral, é lembrado por mais tempo e influi na eficácia do próprio discurso. Foi muito bem eficaz e nós lembramos o ponto. Obrigado. Obrigado a todos por participarem na escola e claro que todos nós vamos beneficiar.